casos de suicídio têm aumentado no mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, só no Brasil, a taxa de suicídios na população de 15 a 29 anos chegou a 5,6 por 100 mil habitantes em 2014. Diante desses números, o mês de setembro é marcado pela conscientização sobre a prevenção, chamado de Setembro Amarelo. O suicídio ainda é considerado um tabu. Por isso, o vereador Paulo Haddad, que é médico, falou sobre a importância de se conversar sobre o assunto. Que é um problema de saúde pública e que, por causa do tabu, muitas vezes a gente vê um aumento de suas vítimas. O vereador lembra dos números e da preocupação com o aumento de casos de suicídio no Brasil, principalmente entre os jovens. A cada dia, 32 brasileiros morrem vítima de suicídio. É maior que a AIDS e a maioria dos cânceres. O Brasil são 6 casos para cada 100 mil habitantes. A média mundial são 12 casos para cada 100 mil habitantes. E isso independe do nível social das pessoas ou do nível de desenvolvimento dos países. É a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. Importante salientar que para cada suicídio cometido houve antes 10 ou 20 tentativas de se suicidar. Segundo o estudo da Unicamp, 17% dos brasileiros já pensaram seriamente em cometer suicídio. Então, quase 20% da população. O parlamentar disse que outras doenças precisaram sair do anonimato para terem a incidência reduzida no país. Se nos reportarmos a um passado não muito distante, nós tínhamos que o câncer, a AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, há 2 ou 3 décadas, elas eram rodeadas de tabus e o número de suas vítimas, muitas vezes, elas aumentavam. Então, quando se falava de qualquer dessas doenças na família, era uma palavra proibida, por exemplo, o câncer, quando se falava de câncer em uma família. Então foi necessário o esforço coletivo, liderado por pessoas corajosas, por entidades, para que esses tabus pudessem ser quebrados, falando sobre o assunto, esclarecendo, conscientizando e estimulando, principalmente, a prevenção, para que pudéssemos reverter esse cenário. Ao final, Paulo Haddad defendeu um maior diálogo e alerta sobre o suicídio. A Organização Mundial de Saúde diz que de 9 em 10 casos que eles podem ser evitados, ou seja, 90% dos casos, quando bem conduzidos ou diagnosticados precocemente, eles podem ser evitados. Devemos ficar atentos às pessoas que muitas vezes elas dão sinal de que poderão se suicidar. Algumas publicações nas redes sociais, perguntas sobre métodos de se abreviar a vida, enfim, devemos estar atentos, porque muitas vezes as pessoas estão do nosso lado e nós não estamos vendo.